Raskolnikov pensou em ir na casa do amigo dele, porque ele pensa em pedir uma ajuda a esse amigo, para esse amigo arrumar umas aulas para ele, né? Mas ele começa a pensar que ele começa a se questionar e fica inquieto e resolve ir um outro dia depois que o tal empreendimento dele tiver terminado, já tiver sido resolvido, já com um outro rumo. Ele quer voltar para casa, mas ele sente tanto nojo daquele cubículo dele, porque foi lá naquele cubículo que ele, há mais de um mês, elaborou todo esse empreendimento. Aí ele começa a ficar, a ter um tremor nervoso. E esse tremor nervoso vai aumentando e vira até um tumor febril, com calafrios. E ele começa a sentir muito frio no meio do calor, porque naquela cidade, naquele momento, tá verão, tá muito calor. E aí ele fica vagando, ele tenta, os pensamentos dele estão todos desconexos e ele tenta se distrair com outras coisas, olhando outras coisas. Ele fica vagando lá para se distrair com outras coisas, para ele não pensar no empreendimento dele. Aí ele começa a contar tudo que ele gastou lá ajudando o homem, o bêbado, e também dando dinheiro para o policial levar a mocinha bêbada para casa dela. E aí ele tira um dinheirinho e entra num estabelecimento para comer um pastelão e tomar um cálice de vodka. E ele volta para casa, porque ele começa a ter. A vodka dá muito sono nele e ele acaba adormecendo na grama e sonhando. O Dostoiévski, desculpa, o escritor, ele escreve o seguinte: os sonhos de um homem doente geralmente se diferenciam por um relevo inusual, por uma expressividade e uma excepcional semelhança com a realidade. Então, ele quer dizer que os sonhos de uma pessoa que estão doente são sonhos vívidos, são sonhos que se expressam, são sonhos que falam alguma coisa. Então eu vou contar o sonho para vocês e nós vamos entender um pouquinho esse sonho do Raskolnikov. O que o inconsciente do Raskolnikov estava querendo dizer para ele com aquele sonho que ele teve deitado na grama, dormindo e sonhando após tomar a vodka. O sonho de Raskolnikov, ele tem um marcador de tempo, porque Raskolnikov ele aparece como um menino na infância, acompanhado do pai. Ele mostra o quanto ele fica desesperado com uma égua que é açoitada, espancada, torturada até a morte. Ele se desespera, chora, grita, vai para cima do animal, tenta defender o animal, depois vai para cima do homem que matou a égua. Mas o pai dele tira ele dali e ele fica desesperado com a expressão de crueldade dos bêbados, das pessoas que estão bêbadas ali e se exaltaram e acabaram matando a égua, uma égua velha, um pangaré, por diversão. Ele chora, grita e pergunta para o pai por que fizeram aquilo com a égua. Aí ele acorda desesperado, suado, agoniado, com o coração apertado. Como? O que quer dizer esse marcador de tempo? O marcador de tempo em um sonho mostra que ali está sendo expressado a expressão inata, a expressão do padrão inato da pessoa, de quem ela realmente é. Então essa indignação por injustiça, esse desejo de proteger, de defender, não só a si, mas também aos outros, essa benevolência é inata dele. Já vem dele mesmo, não é algo que ele aprendeu ou que ele foi condicionado a fazer com o desenvolver do tempo, com o crescimento dele. É algo que é natural, é espontâneo dele. Então, essa indignação por injustiça, contra a crueldade, é algo dele. Como uma pessoa assim pode elaborar um plano para matar alguém, seja esse alguém quem for? Uma pessoa assim jamais conseguirá matar alguém sem se transtornar. É isso que o sonho está tentando mostrar para ele, que ele não consegue matar, mas sim ajudar, proteger,
ajudar mesmo, proteger as pessoas, cuidar das pessoas, lutar contra a injustiça e não matar. Quando ele imagina a cena, ele se treme todo e diz para ele que sabia que não ia suportar aquilo. E se pergunta por que ele se atormenta tanto, pois só de pensar nisso ele já sente asco, ele já sente horror. Ele fica pálido, ele está prostrado, a respiração ficou leve de repente, ao sentir que ele se livrou desse fardo, e ele reza, pedindo a Deus que lhe mostre o caminho dele. Ele está fraco demais, mas ele está sem cansaço. E ele acha que ele se libertou de feitiços, bruxarias, encantamentos e alucinações. É isso que é dito no livro, que é escrito. Ele acha que ele estava em estado de encantamento. Depois ele reanalisa, mais para frente, quando ele reanalisa tudo isso, ele entende que era uma espécie, ele consegue definir isso como uma predefinição do seu destino, como se ele fosse obrigado a matar a velha. Ele volta para casa pelo caminho mais longo e numa rua com uma espécie de feira livre. Aí ele escuta uma conversa, ele vê a irmã da velha, que chama Lisavieta, e ele escuta uma conversa entre ela e uns ambulantes que estão vendendo ali, dizendo que às 19 horas da noite seguinte ela não estará lá, e na casa da velha. E aí quando ele ouve isso, ele fica todo arrepiado, sentindo um monte de arrepios e se sente uma pessoa condenada. E aí ele não consegue mais raciocinar. E aí ele pensa assim, isso já está resolvido, eu tenho que fazer. As rubricas que tiramos desse capítulo são tremor com arrepios, absorto, sonho vívido, palidez, prostração e fraqueza, medo, pavor com arrepios e alucinação sem raciocinar.